Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia para mais uma leitura do livro de Atos. Hoje, dia 18 de fevereiro, vamos ler o capítulo de número 18. Isso mesmo, nós estamos vendo aqui sobre as viagens missionárias de Paulo, como ele é ousado, né? Como ele vai nos lugares e ali anuncia, ele entra nas sinagogas dos judeus e anuncia a palavra, ele vai em lugares públicos para anunciar a palavra sem medo, sem receio, e prega e salva muitas almas em nome de Jesus, e a obra vai crescendo, a igreja vai crescendo, amém? Então hoje nós vamos continuar lendo aqui agora capítulo 18 para ver a próxima aventura de Paulo. Então veja bem, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar aí seu comentário, pode fazer perguntinhas e compartilhe com amigos e familiares para que eles também sejam abençoados. Então vamos à nossa leitura de hoje? Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Veja bem a situação. Aqui, né, Cláudio mandou que todos os judeus saíssem de Roma. Ele estava mandando os judeus para fora de Roma. Cláudio era o imperador na época lá. Então, Paulo se encontrou com Priscila e o esposo dela, Áquila, né? E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então, veja que Paulo, ele fazia tendas, ele tinha um ofício, ele tinha um trabalho. Ele construía tendas. E diz aqui que Áquila ficou junto com Paulo, fazendo tendas junto com ele. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Veja bem, ele não parava de ir à sinagoga dos judeus e disputar a palavra. Quando diz disputar, eu imagino que seja assim, ele falava e falava dos profetas e falava das profecias a respeito de Jesus. Os judeus questionavam, tentavam como se diz, desmascará-lo ou envergonhá-lo, e ele ali provando dentro da palavra que o que ele estava falando era certo, estava nas profecias, foi profetizado por Deus antes, né? Então ali ele convencia, e diz aqui que ele convencia judeus e gregos, ou seja, ele estava convencendo o povo estava se convertendo a Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Veja que momento histórico, momento decisivo. Paulo aqui estava pregando, mais uma vez pregando para os judeus, e estes diz aqui que estes estavam resistindo e blasfemando. Então Paulo chega para eles e fala: olha, chega, eu já dei a oportunidade para vocês, Deus já deu a oportunidade para vocês, e diz aqui que ele sacudiu as vestes, né? Sacudiu a poeira e disse: ó, agora eu estou indo pregar para os gentios, não vou pregar mais para vocês. Então agora o sangue de vocês está sobre vocês, porque vocês já ouviram a verdade, já ouviram a palavra e estão recusando. Então agora o sangue de vocês não está mais sobre mim, mas sobre vocês mesmos. O que isso aqui nos ensina? Ensina o seguinte: sabe aquela pessoa teimosa que você fala sobre Deus, fala sobre a palavra, e a pessoa resiste e não toma posição e não muda de vida? É esse aí. Então, chega um momento que você fala: olha, o seu sangue é sobre você. Eu já te falei, eu já te preguei a verdade e eu já te orientei. Se você não quer, agora o problema é seu. O seu sangue é sobre você, eu estou livre do seu sangue. Por que ele fala isso? Porque a palavra de Deus nos ensina, amados, que nós precisamos pregar a palavra. Pregar a palavra, gente, não é jogar o pecado assim, ó, na cara da pessoa, não. Pregar a palavra é falar do amor de Deus, da compaixão de Deus, do perdão de Deus, da salvação, né? Então, assim, da mudança de vida. Isso é pregar a palavra, não é chegar para a pessoa e falar assim: ah, você é um pecador, você vai para o inferno, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno, você é do diabo. Isso não é pregar a palavra, isso é assustar as pessoas e fazer com que elas tomem birra do evangelho. O evangelho é o amor, é a compaixão, é o que Jesus fazia
E Jesus fala que nós temos que ser imitadores dele, nós temos que ser iguais a ele. Então, depois que Paulo aqui pregou a salvação, pregou arrependimento, pregou para eles a salvação através de Jesus, a ressurreição de Cristo, e eles continuaram recusando, então Paulo falou, agora eu vou para os gentios, o meu sangue não está sobre você. Então, quando você pregar para alguém a salvação, o perdão, o amor de Deus e a pessoa recusar, você então fala, olha, teu sangue não está mais sobre a minha vida, né? Você agora é responsável pela sua salvação, a minha parte eu fiz. Porque diz a palavra de Deus que Deus vai nos cobrar se a gente vê uma pessoa no erro, no pecado e não falar do amor de Cristo, do perdão de Deus, Deus vai nos cobrar o sangue daquela pessoa. Então fique atento aí, você que conhece a palavra, você tem que falar com as pessoas. E aí diz assim, e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha que lindo. Então Paulo saiu dali, né, onde ele estava em Corinto, onde os judeus estavam resistindo, e ele sacudiu a poeira e saiu, e foi então para... como é que diz aqui o lugar? Perdi, gente. Bom, ele entrou na casa de um homem chamado Tito, que era justo e servia a Deus, né? E Crispo, o principal da sinagoga. E este creu no Senhor Jesus e toda a sua casa e foram batizados. Que maravilha! Então ele saiu de um lugar onde as pessoas estavam resistindo, estavam blasfemando, e vai para um outro lugar onde o principal da sinagoga creu, aceitou a Jesus, foi batizado, ele e sua família. Toda a sua casa, diz aqui. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te calas. Então Deus falou para Paulo, falou, olha, não fica com medo e nem pare de falar, continua falando, continua pregando o evangelho, não temas. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus fala, querida, querido, meu amado, você que está ouvindo esse vídeo, Deus fala, olha, não pare, porque eu sou contigo e ninguém vai botar a mão em você, porque Deus não permite, amém? Deus não permite, e ele fala assim, olha, eu vou estar com você e ninguém vai levantar a mão para te fazer mal. É uma promessa do Senhor para sua vida, então receba em nome de Jesus. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Paulo fica naquele período ali, 1 ano e 6 meses, pregando ali a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Vejam aí os judeus daquela região de novo, dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessa coisa. Então, veja bem, Galho aqui, né, que era... Dizem que ele era o procônsul, não é isso? Procônsul da Acaia, ou seja, ele não era judeu, então ele não entendia das leis dos judeus, das leis de Moisés, da religião judaica, ele não entendia dessas coisas. Então eles levam Paulo, né, até esse juiz, até o juiz, para ser julgado. E ele fala assim, olha, ele está pregando aí contra as nossas leis, ele está pregando Deus, mas está pregando contra as leis de Moisés. E ele fala assim, olha, ele não cometeu crime nenhum, não fez nada grave. Se o problema são apenas palavras que ele fala e é contra as suas leis e a sua religião, eu não tenho nada a ver com isso, vocês que resolvam isso pra lá. Ai, Deus do céu, eu fico rindo, gente, porque as pessoas não têm noção das coisas, sabe? Eles acham que podem barrar Deus, eles acham que são donos da verdade, que pode fazer o que querem, misericórdia. E expulsou-os do tribunal. Não só falou para eles assim, eu não vou mexer com isso, isso não tem nada a ver comigo, não é crime, ele não cometeu crime nenhum, então cai fora daqui, todos vocês. Expulsou todo mundo de lá. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal.
Porém, a Galho, nada dessas coisas o incomodava. Gente, o povo ficou irado que eles foram expulsos do tribunal. Eles pegaram um deles lá, Sóstenes, que era o principal da sinagoga, e feriram ele, bateram nele, machucaram ele diante do tribunal. Mas Gaio nem quis nem saber, falou, vocês que se resolvam para lá. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então veja bem, Paulo então decide sair dali, ele viu que já era hora de sair dali e partir para outro lugar, e ele resolve ir para a Síria. E com ele foram Priscila e Áquila, que também eram fazedores de tenda, né? E estavam trabalhando com ele na questão de fazer tendas para sustento. E diz que aqui ele fez um voto com Deus e ele raspou a cabeça dele. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Eu gosto desse Paulo. Os judeus, ó, marretava ele, batia, levava no juiz, prendia. E toda a cidade que ele chegava, o primeiro lugar que ele ia era a sinagoga. Teimoso bichinho, viu? Teimoso bichinho. E entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Ele não se cansava. Ele tinha falado na outra cidade, falou, oh, o sangue de vocês não está mais sobre mim, eu vou para os gentios, mas ele não resistia. Ele chegava na cidade, ia de volta para a sinagoga dos judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Então ele teve Éfeso, pregou para os judeus, mas dessa vez, ao invés de expulsá-lo, de bater nele, de levar para a corte, essas coisas, eles rogaram para que Paulo ficasse com eles mais algum tempo, né? Mas Paulo disse, não posso, porque Deus quer que eu vá para outro lugar, mas se Deus permitir, eu volto aqui outra ocasião, né? E ele partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então veja bem, ele continua viajando, indo de província em província, cidade em cidade, lugar em lugar, pregando, né, encontrando com os discípulos, motivando eles, compartilhando as bênçãos, né? E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras, este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então veja bem, quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou com este homem, Apolo, e diz que ele era um homem temente a Deus, que observava as palavras de Deus, a lei de Deus, e ensinava com muita paixão, com muito fervor, né, a palavra de Deus, mas ele só conhecia até o batismo de João, que foi antes, né, de Jesus pregar o evangelho, antes de Jesus ser crucificado e ressuscitado. Então ele só conhecia até João. Então ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, quando Áquila e Priscila viram aquele homem pregando com tanta paixão, com tanto amor a palavra de Deus, mas ele não conhecia ainda sobre Jesus, ele só conhecia até o batismo de João. Então Áquila e Priscila pegaram ele e falaram detalhadamente sobre Jesus para ele. Contaram para ele após João o que tinha acontecido. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então veja que maravilha, esse homem, ele tinha um amor por Deus, ele pregava a palavra, ele tinha sede, ele tinha paixão, ele tinha, né, aquela chama de pregar a palavra, de anunciar Deus para as pessoas, mas ele só conhecia até um certo ponto, ele não conhecia além de João Batista, que João Batista veio antes de Jesus. Então, ele só pregava até João Batista, que João Batista, ele anunciava o batismo do arrependimento. Aí, o que acontece?
Então Áquila e Priscila chama ele e fala assim, olha, você precisa conhecer mais detalhes. E falaram de Jesus para ele. Então diz aqui que ele, com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, como ele era um conhecedor profundo dos profetas e das leis e das profecias a respeito de Jesus, ele conseguia convencer judeus que Jesus era o Cristo, porque ele ia lá nas escrituras, lá nos profetas, nas profecias, né, nos salmos, e ele ia e provava para os judeus, falava, olha, este é o Jesus, este é o Messias que os profetas falaram, que os profetas profetizaram, este é Jesus. E ele conseguia convencer os judeus através das escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Então aqui Deus usando maravilhosamente este homem que se dispôs a pregar a palavra. E eu falo uma coisa para você, se você também tiver essa mesma chama no seu coração, de pregar a palavra, de ensinar a verdade, de falar do amor e do perdão de Cristo e da misericórdia de Deus, com certeza você vai ganhar muitas almas. Se você está tendo dificuldade em ganhar alguém para Cristo, talvez o seu discurso esteja errado. Talvez você está usando as palavras erradas, porque nós não convencemos ninguém a nada. Ninguém consegue convencer ninguém a mudar. Você não consegue convencer ninguém a largar o vício, você não consegue convencer ninguém a largar as drogas, largar a prostituição, largar a traição, largar o roubo, largar coisas erradas. Você não consegue consertar ninguém. Ninguém consegue, só o Espírito Santo faz essa obra. E sabe como que ele vai fazer? Quando você falar do amor de Cristo. Sabe qual é a pregação do Evangelho? É você virar para a pessoa e falar assim, olha, Deus te recebe do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é, porque a palavra de Deus fala, vinde como estás. Vem até Jesus do jeito que você é e deixa que Deus vai te falar o que você deve ou não fazer. Não cabe a nós mudar ninguém e apontar defeitos na cara de ninguém, porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos, mas pregue o perdão de Cristo, o amor de Deus, a compaixão de Deus. Qual que é o versículo-chave? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que você deve pregar, que Deus amou, Deus te ama de tal maneira que ele deu o Filho dele por você. Você sabia que você é amado de Deus, que Deus se importou com você assim como você é. Deus salvou um ladrão na cruz nos últimos minutos. Deus quer te salvar. Essa deve ser a sua mensagem. Amém? Então vamos trabalhar, vamos pregar a mensagem, vamos pregar a palavra como Paulo está fazendo aqui e anunciar o perdão e o amor de Jesus para todos quantos quiserem ouvir. Amém, queridos? Deus abençoe você, um beijo no coração e até amanhã para a próxima aventura do livro de Atos.